Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez aqui, Felipe Campos com vocês. E estarei então transmitindo a vocês algo bem interessante. Nos últimos vídeos eu trouxe a deixa aqui desse livro, que é o 10 acusações contra a Igreja Moderna, e uma delas ele fala sobre as igrejas usarem livros de história que substituam as escrituras, usarem sistemas morais e filosóficos que substituam as escrituras, usar livros de empresa que substituem as escrituras, usar ferramentas psicológicas em substituição à escritura também. E esse livro, então, ele tenta pontuar o quão ruim é isso, o quão ruim é isso. E de forma bem breve, esse livro aqui. E aproveitei a deixa para mostrar para vocês a respeito desses 4 livros interessantes recomendados aqui. São 4 livros de aconselhamento bíblico, tá bom? Se você for ver no canal, você pode observar que tem algumas postagens, né, relacionadas a isso. As postagens antigas que eu achei muito relevante trazer para vocês aqui, que era justamente Vencendo a Preocupação, e é um livro muito importante, a questão da preocupação. E esse livro ele trazia conselhos bíblicos, então, para ferramentas bíblicas para que você vencesse essa preocupação. Desde a Reforma Protestante, o que é considerado o escolasticismo protestante, os puritanos da Inglaterra, existiu uma forma de escrita que seria chamada de casuística, que, retomando algumas questões medievais em relação a desenvolvimentos teológicos desse tipo de questão, Pedro Abelardo, lá na Idade Média, ele trazia que para se poder entender mais sobre o pecado em questão, era preciso, então, se levar em conta a questão da motivação do coração. A questão de qual motivação que haveria de estar no coração de quem cometia aquele pecado. Para que você fosse tratado corretamente, deveria então se haver essa questão de sondar a motivação da pessoa. Prosseguindo nisso, no viés protestante, mais com bases bíblicas e menos filosóficas ou especulativas, que estavam bem presentes no medievo, os puritanos, eles estavam ali e escreviam muito sobre isso, sejam William Ames, William Perkins, John Flavel, Richard Baxter, e eles estavam ali e faziam livros chamados de casuísticas, ou seja, livros que tentavam analisar as causas e os métodos e como vencer essa questão. Inclusive, o grande clássico sobre o contentamento cristão, a joia rara do contentamento cristão, que ainda não tem na minha biblioteca, vou ter logo logo, se Deus quiser, é justamente de um puritano, tá certo? Jeremiah Brooks. E passando assim para os nossos livros, né, rapidamente, também vale a pena ver uma possibilidade aí que o próprio Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, servo de Deus que escreveu mais sermões na história, é muito impressionante a capacidade que Spurgeon tinha de escrever sermões, graças a Deus, e mostrar Cristo no Antigo e no Novo Testamento, expor os textos mesmo que fosse de forma temática. E ele disse que logo logo os gabinetes pastorais, onde as pessoas iam para receber conselhos bíblicos, estariam vazios e as salas dos médicos estariam cheias. E é isso que acontece hoje em dia. Porque há as doenças que são corpóreas, que se podem constatar, há também essas doenças psicológicas que têm que submeter a certo tipo de bateria de exame, e há também essas doenças que chegam na mente, na vontade e afetam o corpo, tá certo? E explicando, né, a capa que eu fiquei de explicar para vocês no último vídeo, em relação justamente a que o nosso coração, que é o centro das nossas emoções, a Bíblia fala sobre o coração como centro das emoções. Esse coração seria uma mente, seria a alma, o centro da pessoa. Então ele coloca aqui como se estivesse ensolarado e nublado ao mesmo tempo, tá bom? E a preocupação, o estar descontente,
E todas essas questões da vida nos ensinam tanto a vencer a preocupação, quanto a estar contente em toda e qualquer situação. Ele tenta então nos investigar a respeito desse tema, tenta investigar esse tema lá com Paulo, onde ele diz que sei o que é ter fartura e sei o que é passar fome. Em todas as coisas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Claramente ali é tudo posso suportar, porque quando temos Cristo, porque ah, quando temos a noção, a verdadeira, cremos realmente e nos satisfazemos em Cristo, todo o sofrimento, toda a dificuldade em nós, ou mesmo aquilo que a gente ganha, a gente vai estar contente, para a glória de Deus. Sempre é preciso revisitar o nosso coração. Lemos muitas questões, agora um conhecimento que nos afeta, que nos transforma a mente e leva para a prática. Esses livros, então, no aconselhamento, eles tentam nos trazer essa relação à prática. Não substituem o psicólogo, o psiquiatra, em relação a questões clínicas, principalmente o psiquiatra e o psicólogo ali para dar uma pessoa preparada para aconselhar. Claro que tem que ser um bom profissional sempre, mas o aconselhamento bíblico e a nova geração de pastores que estão comprometidos a aconselhar biblicamente são uma verdadeira preciosidade, graças a Deus. Tá aqui esse livro, se você quiser saber mais sobre ferramenta, viver contente quando o dinheiro não sai e viver contente quando o dinheiro sai, tá certo? Não viver nessa correria de querer ganhar mais e cair na ganância e cair no amor ao dinheiro, ou não viver praticamente com a tristeza em relação a você sofrer coisas injustas e dificuldades na vida, o que é muito difícil no coração. Exige muita oração e muitos recursos bíblicos, isso é muito importante. Quando os problemas surgem, como eu falei para vocês, eu trouxe os tópicos para vocês lá no Instagram, tá certo? Inclusive é um dos únicos livros aqui da biblioteca que eu coloquei no Instagram. E ele tenta nos trazer um pouco do como confiar em Deus a partir do texto de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confiar a Deus em seus propósitos, mesmo quando problemas surgem, mesmo quando as coisas dão errado, inclusive, como ele diz, enxergando o amor transformador de Deus em meio às dificuldades. Eu falei um pouco para vocês aqui sobre fidelidade e é muito interessante que ele traz aqui uma interpretação muito legal sobre a questão da parábola do semeador e os dons e a dos talentos, e também formas ali muito importantes de ser trabalhadas essas questões. Vocês podem então estar pedindo também nos comentários para falar mais um pouco sobre esse livro, tá bom? E por fim, mais ou menos importante, eu deixei aqui o livro mais robusto, né, desses livros aqui que eu escolhi, que é justamente a resolução de conflitos do Lupriolo, tá certo? Aqui a gente tem o Fidelidade, do Lupriolo também, o Robert D. Jones, são dois autores aí muito bons, dos nossos 4 livros aqui que a gente está apresentando. E é interessante que essa capa de bolinhas também, ela já traz um contexto interessante. Ele tenta, talvez esteja dando para você olhar, ele tenta então colocar vários padrões de linhas, aqui 2 linhas num círculo, e aqui ele consegue acertar para formar uma cruz, onde há redenção e resolução de conflitos. Desde a capa, né, tenta dar soluções e conselhos em relação a muitas coisas, inclusive para você que quer crescer em relação ao fruto do Espírito. Esse livro também é muito fundamental, é muito bom, porque ele vai, a partir de Efésios capítulo 4, investigar o que quer dizer aquele texto. Revestivos de toda humildade, de toda paciência, tolerando uns aos outros, amando uns aos outros. Então, ele tenta desenvolver conosco o que é humildade, o que é mansidão, o que é domínio próprio, o que é buscar a graça do Senhor em cada questão da vida. Então, é um livro completo e amplo, né? Dá um insight bom. Não é um livro só sobre uma coisa, dava para fazer vários livros só sobre orgulho, por exemplo, um tema muito recorrente nas escrituras, mas que infelizmente em nossos tempos tem sido muito negligenciado. Mas ao mesmo tempo, com certeza está aí um assunto de muito bom para nós nos debruçarmos, tá certo? Se você estiver mais interessado, tá bom? Está aqui o livro e Deus abençoe, pessoal. Espero estar enriquecendo a vida de vocês. Eu posso estar pedindo para fazer a resenha do livro, tá certo? Deus abençoe e até logo.